vídeo. Vamos falar agora sobre erro de truncamento e interpolação polinomial. Então, a motivação que demos inicialmente para estudar interpolação polinomial foi quando nós temos apenas pontos e queremos determinar uma função polinomial que representa o comportamento dos dados não tabelados. Em segundo lugar, a motivação foi ter uma função f de x complicada de trabalhar e você quer aproximar essa função por um polinômio de ordem n. Então, neste caso que você quer aproximar o polinômio por uma função, nós podemos determinar qual é o erro de truncamento resultante dessa operação. Então, o erro de truncamento ele é dado por essa fórmula aqui. Então, o erro de truncamento, ao se aproximar uma função f por um polinômio de grau n, é dado pela fórmula Tn de x, que vai representar o truncamento desse polinômio de grau n, igual a derivada de ordem n mais 1 no ponto xi sobre n mais 1 fatorial vezes o produtório de j variando de 0 até n, x menos xj. Então, vamos analisar por partes essa expressão. N é o grau do polinômio, n mais 1 fatorial, tá ok? Só calcular o fatorial de n mais 1. O produtório de j variando de 0 até n, x menos xj, também tá ok. Tá? A gente sabe executar esse procedimento aqui. Agora, f de ordem n mais 1 de xi. A função f tem que ser n mais uma vezes diferenciável para ter algum erro de truncamento. Além disso, xi, quem seria esse xi? Vou pegar aqui um lápis. Esse xi, ele seria o ponto no intervalo x0, xn. E esse ponto, ele tem a característica que a função f de ordem n mais 1, a derivada de ordem n mais 1, possui o maior valor em módulo. Então, na verdade, se você está calculando isso, estamos estabelecendo, nesse erro de truncamento, uma cota máxima de erro para a operação em questão, tá? Porque esse valor xi, ele é difícil de determinar na prática. Então, a gente analisa a função, a derivada de ordem n mais 1 da função f, pega o valor que ela apresenta o maior valor em módulo, chamando de xi, e quando a gente substituir na fórmula de truncamento, a gente não vai ter o erro exatamente no ponto, mas a gente vai ter uma cota máxima de erro. Quer dizer, qualquer erro calculado em qualquer ponto no tabelamento não vai ser maior do que este valor, certo? Então, vamos aplicar isso aqui no exemplo e discutir cada parâmetro e cada etapa do cálculo. Então, para exemplificar essa teoria, vamos inicialmente aproximar a função f de x elevado a x menos 1 por um polinômio de segundo grau. Pegamos 3 pontos, no intervalo entre 1 e 1,4. Se você substituir e elevado a 1 menos 1 vai dar 1,71, e elevado a 1,2 vai dar 2,3201, e elevado a 1,4 menos 1 vai dar 3,0552. Então, queremos calcular o erro de truncamento ou a cota máxima de erro cometida por aproximar um polinômio de segundo grau no ponto 1,3. Então, observe que como o espaçamento entre 1 e 1,2 e 1,2 e 1,4 é o mesmo, ou seja, é 0,2, nós podemos usar o método de Gregory-Newton. Então, vamos lá. O h, que é a amplitude dos intervalos, é 0,2, e u, que é a variável auxiliar, é x menos x0 sobre h. No nosso caso, x é 1,3, menos x0, que é 1,
sobre h, que é 0,2. 1,3 menos 1 dá 0,3, dividido por 0,2 dá 3 meios, que dá 1,5. Tá? Então, esse é o nosso valor aí de U. Vamos montar agora a tabela de diferenças finitas ascendente. Tá aqui. x0 é 1, 1,2 e 1,4. Os valores de x, os de y. 1,7183, 2,3201, 3,0552. Então, vamos fazer esse menos esse, vai dar esse menos esse, vai dar esse. A gente junta 2 para fazer 1. Então, vamos lá. 2,3201 menos 1,7183 vai dar 0,6018. Esse menos esse. 3,0552 menos 2,3201 vai dar 0,7351. E aí, vamos lá, o último, esse menos esse, vai me dar esse valor. Então, 0,7351 menos 0,6018 vai dar pra gente 0,1333. Lembrando, esse aqui é o operador de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2. Então, lembrando do vídeo passado, o polinômio de Gregory Newton é dado por essa forma. Vamos reescrever aqui a fórmula. P2 de x vai ser y0 mais delta1 de y0 vezes u, mais delta ao quadrado de y0 sobre 2, que multiplica u ao quadrado menos u. Lembrando aqui, o valor de u já está definido aqui. O nosso x aqui é 1,3. E quem é delta 1 de y0 está aqui. Delta 2 está aqui. Então, você tem aqui delta 1, o delta 2 de y0. Então, basta substituir esses valores. Aí, tá? Vamos ter que o polinômio de segundo grau no ponto 1,3 vai valer y0, 1,7183, mais 0,6018 vezes 1,5, mais 0,1333 dividido por 2, que multiplica 1,5 ao quadrado menos 1,5, certo? Então, polinômio de segundo grau no ponto 1,3, ele vai valer, vamos calcular aqui, 1,7183 mais 0,6018 vezes 1,5 mais 0,1333 dividido por 2, que multiplica 1,5 ao quadrado menos 1,5. Vai dar pra gente 2,6709. 2,6709,9875. Então, pronto. Este é o valor interpolado no ponto 1,3. O que é que nós fizemos até agora? Pegamos um polinômio, uma função, pegamos ponto dessa função, aproximamos por um polinômio de segundo grau e testamos no ponto 1,3. Então, quando x for igual a 1,3, o valor aproximado é 2,67 aqui, tá? Esse valor aqui, que nós acabamos de encontrar, é esse valor interpolado. Então, vamos analisá-lo melhor. Nós estamos analisando a função f de x igual a elevado a x menos 1 no intervalo de 1 a 1,4. Então, aqui seria no x0, x1, x2 lá, só olhar no tabelamento. Estamos analisando o erro no ponto x igual a
1,3. Lembrando que a fórmula de truncamento é dada por essa expressão aqui. Então, nós temos que f de x elevado a x menos 1 e aproximamos por um polinômio de segundo grau. Então, nós aproximamos um polinômio de segundo grau em x. Certo? Então, n igual a 2. Se n igual a 2, o n aqui igual a 2, temos que calcular a derivada de ordem 3, tá? Então, f de x igual a elevado a x menos 1, f' de x é elevado a x, f duas linhas de x continua sendo e elevado a x, e f três linhas de x continua sendo e elevado a x, tá? Essa função ela foi fácil mesmo de derivar, só para exemplificar a teoria. Então, se analisarmos a função e elevado a x no intervalo de 1 a 1,4, temos que o comportamento da função é mais ou menos assim, tá? Então, ela tem um valor aqui e ela vai crescendo, tendo o seu máximo no ponto 1,4. Então, a função f3' de x está aqui, que é elevado a x, e ela assume o ponto máximo aqui. Então, esse 1,4 vai ser adotado como nosso psi na fórmula do truncamento. Então, observe que o nosso truncamento, o segundo grau, aproximando o polinômio de segundo grau da função, vai ser o valor da função no ponto, o valor da derivada de terceira ordem, a derivada de terceira ordem elevada a x, no ponto 1,4. Então, é elevado a 1,4 sobre n mais 1 fatorial. N é 2, n mais 1, 3 fatorial, que multiplica. O j vai variar de 0 até n, então vai ficar x menos x0, quando j igual a 0, x menos x1, x menos x2. Essa é a fórmula do erro de truncamento, que vai ser e elevado a 1,4 sobre 3 fatorial dá 6, que multiplica x menos x0, x menos, mas nosso x0 lá no tabelamento. Basta olhar aqui, ó. X0 é 1, x1 é 1,2, x2 é 1,4. X menos 1, x menos 1,2, x menos 1,4. Então, para calcular o valor do polinômio do erro de truncamento no ponto 1,3, é só substituir onde tem x por 1,3. Então, vai ficar aqui é elevado a 1,4 dividido por 6, tá? Isso aí vezes 1,3 menos 1 vezes 1,3 menos 1,2 vou botar o vezes aqui, vezes 1,3 menos 1,2 vezes 1,3 menos 1,4. Fechou. Então, nosso erro de truncamento vai ser menos 0,002027. Tá bom aqui. Então, o que seria esse valor aqui de truncamento no ponto 1,3 igual a menos 0,2027? Vamos analisar melhor. Então, resumindo, nós temos o que? No ponto x igual a 1,3. O valor do erro absoluto cometido no ponto 1,3, ele tem que ser menor do que o erro de truncamento cometido no ponto 1,3. Sabemos que o erro de truncamento, acabamos de calcular, foi esse. Claro que podemos analisar esse erro em módulo, tá? Então, vamos verificar. Vamos calcular o valor da função no ponto, vai dar e elevado a 1,3. É elevado a 1,3
menos 1, deu 2,669, é o valor da função no ponto. Nossa aproximação foi 2,67, ela é 2,669. Então, vamos ver qual a diferença entre esse valor aqui e esse, o valor real menos o valor aproximado. Ele vai dar esse valor menos 2,6709875. Ele deu aqui pra gente 0,001. Então, a diferença desse real menos o aproximado, claro, em módulo, essa diferença deu 0,001, que é menor do que 0,002, que é o erro máximo que pode ser cometido, né? O erro de truncamento, é uma cota para o erro máximo. Então, o erro de truncamento diz, ó, o erro não vai ser maior que isso, e realmente não é, tá? Ele foi nessa ordem de grandeza aqui. Então, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, que o conteúdo seja útil, e agradeço a vocês por assistirem novamente. Se inscrevam, curtam o vídeo e até a próxima. Até mais.